Abraão foi glorioso. Verdadeiramente, ele se tornou esse pai exaltado, porque através dele todas as famílias da terra foram abençoadas, e Deus disse que ele era o pai daquele que tem fé. Amém, igreja? Porém, a gente, lendo e estudando sobre Abraão, a gente vê que o sonho dele sempre foi ter um filho gerado por ele mesmo. Esse sempre foi o sonho de Abraão. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele conhece os nossos sonhos. Amém, igreja? Deus, ele conhece a profundeza do teu ser. Deus, ele prescruta o mais profundo. Nós não temos como esconder os nossos sentimentos ou os nossos pensamentos de Deus, porque Deus, ele sonda todas as coisas. E a terra de Ur, dos caldeus, onde Abrão vivia, era uma terra muito próspera. Era uma terra onde passavam muitos comerciantes. Porém, o pai dele era rico, mas eles eram um povo idólatra. E Abrão, amados, ele não aceitava isso. E Deus, ele sabia. Uma coisa é nós estarmos no meio do pecado e amarmos. Outra coisa é estarmos no meio do pecado e aborrecermos isso. Deus, ele sabe da condição de cada um. E Deus, ele procura sempre fazer o melhor para aqueles que esperam no Senhor. Então, eu entendo que Abrão, ele ansiava ouvir Deus. Porque ninguém ouve Deus do nada, sem que tenha esse desejo de o conhecê-lo profundamente. Porque é o que a palavra diz: quem busca o Senhor de todo o coração, faz o quê? O encontra. Porque a palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso. Se a gente não empenhar esforço em buscar o Senhor, amados, nunca iremos ouvi-lo. Porque Deus se revela a quem o deseja. Amém, igreja? Então, primeiro passo, entenda isso. Deus se revela a quem o deseja. Então, se Deus se revelou a Abrão, porque Abrão, ele desejava Deus mais que tudo. E Deus sabia disso. Deus sabia tanto disso que quando Deus aparece para ele, já aparece dando uma ordem que para muitos de nós seria uma ordem muito difícil. Amém, igreja? Olha só a ordem do Senhor. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. É como se Deus dissesse: olha, Abraão, saia de onde você está, porque é o lugar do pecado. Saia do meio dos seus parentes, porque muitas vezes você coloca a esperança neles. Saia da casa do teu pai, porque eu quero agora caminhar contigo e eu quero que você conheça o Pai das luzes. Amém, igreja? Eu quero que você aprenda comigo, porque você aprendendo comigo, a tua família, ela vai ter que ser uma bênção, e você tem que agora entender através de mim e viver essa nova experiência. E amados, o glorioso é que Abrão, ouvindo Deus pela primeira vez, ele reconhece que é Deus falando com ele e ele se submete. Ou seja, ele obedece. Amados, obedecer à vontade de Deus não é algo fácil. Amém? Porque obedecer exige renúncias nossas, renúncias pessoais.
Abraão, ele tinha que renunciar agora à terra de prosperidade na qual ele vivia, ele tinha que renunciar sua parentela, que incluía seu sobrinho, que ele amava como filho, e agora tinha que renunciar seu pai que o criou. E agora seguir uma ordem para um lugar que ele não sabia onde era. Mas o glorioso é que ele obedeceu. Porque Deus conhece os corações. Ele sabe quando nós estamos dispostos ou não. Ele só fala, amados, pedindo-nos algo, porque ele sabe da nossa disposição em ouvir. Ele nunca vai te pedir algo que você não possa dar, algo que você não possa fazer, algo que seja impossível para você. Ele só pede porque sabe que você tem condições de obedecer. E Deus sabia que aquilo que ele estava pedindo de Abraão, Abraão tinha condições de pedir. Então aquilo que Deus te pedir, saiba que ele te pede porque ele conhece a tua estrutura. Amém, igreja? A gente acha, mas Deus falou isso. Amados, Deus não fala abobrinha. A gente tem que entender isso. Tudo que Deus fala, Ele fala com um propósito. Ele fala para que algo maior possa acontecer. Ele fala porque Ele quer te dar o melhor. Ele fala porque Ele quer agir na tua vida. Ele quer fazer grandes coisas na tua vida e através de ti. E nós precisamos confiar. Amados, não tem como a gente obedecer a Deus sem confiar. E confiar, amados, é uma questão de intimidade, é uma questão de relacionamento. Para que confiemos no Senhor, precisamos andar em comunhão com Ele, para o conhecê-lo profundamente e entender que tudo que Ele diz é o melhor. Tudo que Deus diz é o melhor. Às vezes, empecilhos para a gente se submeter, porque às vezes a gente não entende Deus. Mas olha, igreja, mesmo não entendendo, se submeta. O Senhor disse para Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Mas depois você vai entender. Muitas vezes nós não temos a capacidade de entender tudo que Deus quer fazer. Por isso que Deus, ele não já chega e pum, traz uma bomba. Já revela tudo. Você não tem estrutura suficiente para ouvir os desígnios de Deus. A nossa mente, amados, não se compara com a mente do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Nós temos que entender isso. Então Deus, ele primeiro, ele constrói um relacionamento. E através desse relacionamento, ele vai se revelando à medida que a gente vai tendo estrutura para ouvir. Assim ele fez com Abraão. Ele sabia que Abraão não aceitava aquela situação, que ele queria cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus. Ele estava ansiando ouvir o Senhor. Aí o Senhor chega e se revela. E o Senhor diz, saia. E Abraão, ele queria obedecer e ele obedeceu. Aí eu coloquei aqui, olha, a amizade com Deus exige disciplina. Amém, igreja? Obedecer exige sacrifícios constantes. Ninguém vai conseguir obedecer se não tiver uma vida disciplinada. Ninguém vai conseguir obedecer se não estiver disposto a sacrificar. A forma de nós adorarmos a Deus é sacrificando. Só que o sacrifício que Deus ele nos pede não é para deixar a gente sem, é porque Ele quer provar o nosso coração, é porque Ele quer ver onde está o nosso coração, porque o desejo de Deus é nos dar sempre mais. Ele não te pede para que você fique sem, chorando, lamentando, mas Ele te pede para que o teu coração esteja preparado para receber o que Ele tem para você.
E quando nós entendermos que Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, para fazer através de nós, e nós sacrificarmos sem medo, na ousadia pela fé, como Abraão, aí nós iremos contemplar o agir divino na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos negócios. Deus, ele quer agir em tudo na tua vida. E quando Deus, ele te prova, amém? É porque ele já quer te abençoar. E às vezes a gente não entende isso. E às vezes a gente fica relutando contra a vontade de Deus. Mas bote isso hoje na sua mente e no seu coração, que para se ter uma amizade com Deus, vai ser exigido de nós disciplina. Amém? E vai ser também exigido sacrifícios à medida que nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Então, nós vemos aqui que o Senhor falou com Abraão, no versículo 1, e ele pediu algo. E nós vemos que ele pediu porque também ele queria fazer. Deus, ele não só exige. Quando Deus, ele pede algo, é porque ele já quer também te dar algo. Nós vimos no versículo 2 e 3, o que foi que Deus disse para Abraão se ele obedecesse. Amém, igreja? Então, a nossa obediência em relação àquilo que Deus tem preparado para nós não se compara. O que Deus tem para nós é muito maior do que a nossa obediência a Ele. Nós temos que entender isso, certo? Porque ele diz aqui no versículo 2, olha, farei de você um grande povo e o abençoarei. Amados, a bênção ela vem do Senhor. É isso que nós precisamos entender, que a bênção vem do Senhor. Quando eu confio nele e me submeto a ele, ele vai criar situações para sermos abençoados. Porém, quando eu não confio nele e tento correr atrás da bênção sozinho, eu só quebro a cara. A gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente inverte os papéis. A gente acha que a gente precisa se esquecer de Deus e agora correr atrás do que necessitamos. Por isso que essa palavra que a Bernadette trouxe foi uma bênção, porque o Senhor quis ensinar que nós precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele diz, e as demais coisas, ele diz que aquilo que a gente busca atrás são coisas desnecessárias que Deus ele pode dar. Ele diz as demais coisas, porque ele quis dizer que não é importante. Ele quis mostrar, Deus quis mostrar que o mais importante, igreja, é a presença dele, é estar diante dele, é ouvir a voz dele, é se submeter a ele, porque quem abençoa é Deus. Por isso que ele disse, eu alimento os pássaros. Eu quem sustento todas as coisas. Sou eu quem providencio o que é necessário, porque eu sou o grande eu sou o Criador, eu que posso todas as coisas. E a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Então nós precisamos, amados, confiar plenamente no Senhor, porque nunca teremos uma amizade sincera com Deus sem que confiemos em obediência. Amém, igreja? Então o Senhor continuou dizendo, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha só, aqui são 2 pontos. O Senhor disse que iria abençoar Abraão, amém? Mas também o Senhor disse que Abraão seria uma bênção. O que é isso? Ser uma bênção é um abençoador também. É alguém que também vai abençoar. Além de você ser abençoado por Deus, pela sua obediência, você também vai conseguir abençoar.
São duas coisas que Deus está falando aqui para Abraão. Olha, Abraão, eu vou te abençoar e tu vai conseguir abençoar outros. Tudo se a gente entender que precisa obedecer ao Senhor. E o versículo 3, olha só também o que Deus diz para Abraão. O 3, abençoarei os que o abençoarem. Olha só, quando, amados, nós nos submetemos a Deus, quando nós confiamos em Deus e obedecemos o que Ele diz e procuramos ter um relacionamento de amizade com Ele, essa promessa se cumpre também em nós. Então, Deus ele diz que quando nós somos amigos dele, amém? Que é isso que nós temos que lutar para ser, amigos de Deus. Amém, igreja? Abraão se tornou amigo de Deus. E nós estamos aqui para isso, para se tornar amigos de Deus. E nós estamos olhando Abraão para poder seguir o caminho que ele percorreu para se tornar amigo de Deus. Eu sempre que lembro de Abraão, eu fico assim emocionado, porque esse tem que ser o nosso maior desejo, ser amigo de Deus. Jesus, ele era amigo de Deus. E a gente vê o grau de obediência de Jesus. Quanto mais amigo nós somos de Deus, mais dispostos a sacrificar estamos, porque confiamos nele. Não existe um relacionamento com Deus sem que a gente consiga sacrificar. A gente às vezes diz, eu sou íntimo de Deus, eu ouço Deus, mas quando Deus ele pede algo, a gente não consegue. Isso não é amizade com Deus. Você apenas está descobrindo coisas de Deus, estudando. Mas você não está se relacionando com Ele. Porque há uma diferença em a gente ouvir sobre a pessoa e a gente conhecer através da pessoa. Sim ou não? Às vezes a gente sabe quem é Deus porque pessoas dizem. Só que Deus ele quer se comunicar diretamente conosco e ele quer se revelar diretamente conosco e ele quer trazer para nós a essência dele. É isso que a gente precisa entender. E uma coisa eu digo, não se conforme em ouvir o que os outros dizem de Deus, mas deseje escutar de Deus aquilo que Ele tem para você. Deseje esse relacionamento íntimo, onde Deus ele possa revelar coisas profundas a você. Aí ele diz, abençoarei os que o abençoarem, mas também Deus ele diz, já os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Isso é forte, viu? Isso é forte porque quando nós temos uma comunhão plena com Deus, quem nos abençoa é abençoado. Mas também quem se propõe a amaldiçoar será também amaldiçoado. Por quê? Porque Deus sempre vai defender os seus amigos. Deus sempre vai honrar quem honra os amigos de Deus. Veja no relacionamento. Você vê um amigo do seu filho. Esse amigo do seu filho gosta de fato do seu filho e sempre procura contribuir com seu filho. Você fica como com esse rapaz? Alegre. Ou com o rapaz ou com a jovem. Você fica alegre porque você vê que aquela é uma ótima amizade. E você tenta também, de alguma maneira, ajudar essa amizade. Mas quando você vê um amigo que se faz de amigo e ele só quer sugar do seu filho, muitas vezes ele quer colocar o seu filho em situações difíceis, o que é que você faz? Você fica chateado e o seu desejo é... Porque não existe fé sem disposição para obedecer. Amém, igreja? Às vezes a fé que o ser humano diz que tem é só para receber algo. Não é? Já viu? Eu tenho fé que Deus não vai deixar essa situação acontecer. Eu tenho fé que Deus vai me livrar. Eu tenho fé que eu vou receber isso. A fé, muitas vezes, não é para que Deus ele nos ajude a passar por situações. É só para livrar. Mas você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego e também muitas vezes para se ter.
Sadraque, Mesaque e Abednego tinham fé em Deus, sim ou não? Tinham. Plena. Eram obedientes à palavra de Deus, sim ou não? Eram. Tanto que eles disseram para o rei, olha, rei, nós não vamos adorar a tua imagem, porque nós já temos um a quem adorar. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar. E Ele vai nos livrar da tua mão. Olha só a determinação. Porém, eles disseram, porém, se Deus não nos livrar, olha, nós sabemos para onde vamos. Essa certeza, gente, tem que estar no nosso coração, porque às vezes a gente não tem essa certeza. Ah, eu estou passando por aqui, mas se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Essa certeza falta nos cristãos. Os cristãos, eles estão com medo de passar pelo sofrimento. Os cristãos, eles estão com Deus porque estão com medo de morrer e porque estão com medo de ir para o inferno. A gente não deve seguir Deus por isso, não. O nosso relacionamento com Deus não tem que ser pautado no medo, tem que ser pautado na intimidade e no amor. Nós temos que amar a Deus e entender que Deus ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, por mais que muitas vezes isso fira a nossa carne. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ali colocaram a sua fé em xeque e eles foram libertos da fornalha. A fé dele não livrou. Mas a fé deles fez o quê? Fez Jesus vir andar com eles na fornalha. Oh, glória! Então, é isso que a gente precisa entender. A nossa fé, amados, vai fazer Deus andar conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem será? E se o Senhor está conosco, vai ter livramento, vai ter vitória sim. Então, às vezes a gente não usa a fé, mas diz que tem fé só para se livrar. Como se a fé fosse um amuleto e dizer, está repreendido, não vai acontecer isso não, no nome de Jesus. Às vezes usa isso como se isso fosse afastar os males. Não é? Às vezes a gente, como crente, é um religioso. A gente não tem um objeto para dizer que é um amuleto, mas às vezes usa a fé como isso. Está acontecendo uma catástrofe, uma situação. Não vou passar por isso. Eita, a pandemia está vindo. Oxe, eu não vou pegar não esse vírus. Deus vai me livrar porque meu Deus é poderoso. Gente, se Deus quiser que você pegue e queira te dar uma experiência, é isso que às vezes a gente não entende. E às vezes Deus permite situações para a nossa comunhão com Ele aumentar. Amém, igreja? Abraão, ele obedeceu a Deus, sim ou não? Sim. Quando ele obedeceu, ele foi para uma terra. Amém, igreja? Chegando lá, ele já construiu um altar dedicado ao Senhor. E depois que ele construiu esse altar, amados, ele invocou o Senhor. Só que a gente vê que um versículo depois vem a fome sobre aquele lugar que Abraão adorou o Senhor. Olha só, gente. Mas às vezes a gente fica pensando, mas como é que eu estou vindo para o culto, adorando o Senhor, e vem uma fome, vem uma situação difícil? Não era para automaticamente Abraão dizer, Senhor, eu te obedeci, saí da terra da prosperidade, vim para esse lugar, fiz o altar para ti, e te invoquei, e Senhor, veio fome? Abraão fez isso? Porque, olha, a fé, ela não permite que a gente conteste os desígnios de Deus. A verdadeira fé, ela entende Deus e ela faz a gente sobrepujar aquela situação. Faz com que a gente passe por ela de cabeça erguida, entendendo que Deus está no controle e que Deus está nos levando a experiências maiores e melhores. Então, naquele momento, ele foi dirigido pelo Senhor para ir para o Egito. Ele foi para o Egito. Chegando lá, teve medo de Faraó. Mas, amados, Deus queria aperfeiçoar, porque, olha, a fé, nós temos que entender que ela é desenvolvida. Por isso que Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda.
Começa minúsculo, mas se torna uma grande árvore. Amém, igreja? Abraão estava crescendo em fé com Deus. Abraão começou a ter fé naquele momento que ele ouviu Deus e obedeceu. E Deus estava desenvolvendo a fé de Abraão. Deus está desenvolvendo a nossa fé, igreja. Vai ter situações ainda que nós iremos temer. Vai ter situações ainda que nós iremos falhar, porque Deus está desenvolvendo essa fé. Porém, Deus, Ele sabe quando nós estamos prontos ou não. Deus sabia que Abraão não estava pronto. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Amém, igreja? Depois que ele saiu do Egito, ele voltou para o lugar que ele estava. No local que ele voltou, já tinha um altar ali construído dedicado ao Senhor, sim? Amém? Era o lugar dele invocar Deus, de ele adorar o Senhor. E quando ele chega nesse lugar, ele invoca o Senhor. E depois que ele invoca o Senhor, sabe o que é que acontece? Há uma discussão entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Amém, igreja? A gente diz, mas eu orei e agora veio uma situação difícil. Gente, é resposta. Amém? Para a resposta vir, você tem que orar. Então entenda que, olha só, a amizade de Abraão com Deus estava pautado na obediência. Amém? Eu coloquei 3 pontos. Estava pautado na obediência. Abraão tinha disposição para obedecer, como também ele tinha disposição para invocar, que é o orar. A gente quer um relacionamento com Deus, mas a gente não quer investir tempo em oração. A gente não quer passar momentos conversando com Deus, mas a gente consegue passar momentos nas redes sociais. Sabia como a rede social come o teu tempo? Que 1 hora passa para você, pensa que passou ligeiro. Agora passe 1 hora esperando algo em algum lugar. Parece uma eternidade, não é? Mas nas redes sociais, 1 hora. Às vezes você fica, eita, já deu meia-noite, já deu 1 hora da manhã, eita, eu preciso parar. Mas se nós tivéssemos investido esse tempo em oração com Deus, será que Deus não iria nos dizer o que precisava mudar? Por que nós não mudamos? Porque não estamos dispostos a invocar o Senhor. Então não tem como o Senhor se revelar. Aí não há mudança. Aí quando alguém fala a palavra de Deus, é um choque, é uma ofensa. Por quê? Porque nós não estamos em comunhão com Deus plena, em relacionamento, para entender que isso é uma resposta. Eita, era o que eu precisava ouvir. Eita, é mesmo, eu estou errando nisso. Eita, essa palavra veio por isso. Mas às vezes não acontece isso porque nós não invocamos o Senhor. Tem um louvor que ele diz: invoca-me e te ouvirei, serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei, te tomarei em meu colo, tuas vestes mudarei, meu filho, filho amado. O filho amado é aquele que invoca, é aquele que deseja a presença do Senhor, é aquele que busca o Senhor para tomar decisões. Agora, sabe por que muitas vezes a gente não invoca? Porque muitas vezes a gente não quer que Deus revele o óbvio. Porque nós não estamos dispostos a sacrificar. Porque muitas vezes nós não queremos se corrigir. Nós não queremos a mudança na nossa vida. Abraão fez o que Deus não pediu para fazer. E ele sabia que estava errado. E ele invocou. E quando o Senhor trouxe a contenda, ele disse, é resposta, vou mudar. Ele disse, olha, Ló, não quero entrar em confusão contigo. O lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. Escolha.
Para ele fazer a vontade de Deus, ele estava disposto a perder. Ele poderia escolher o melhor lugar, mas ele permitiu que o sobrinho escolhesse. Escolha! Amém, igreja? Então, nós precisamos, amados, invocar o Senhor, porque o Senhor, Ele tem sede, Ele tem desejo de se revelar a mim e a você. Deus, Ele quer nos curar para nos dar coisas maiores. Nós temos que entender que no mundo que nós habitamos, existem muitas vozes que não são as vozes de Deus, e muitas vezes o diabo, ele fala também. A gente pensa que é um pensamento nosso, mas às vezes esse pensamento não é nosso. Mas por que, pastor, não é nosso? Porque nós já nascemos de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos a mente de Cristo. Você entende isso? O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo. E eu entendi isso porque eu estava assim, buscando o Senhor, estava em oração, de repente quando eu levantei, veio um pensamento, e eu, meu Deus, como a minha mente está maliciosa. Só que depois o Espírito Santo me revelou, não é a sua mente maliciosa não, isso aí é o diabo falando na tua mente, porque ele quer que você se confunda, pensa que é um pensamento seu e aceite. Porque o diabo, ele é astuto. Quando ele quer destruir, ele não chega dizendo, olha, eu sou o diabo e vou te destruir. Não, ele não faz isso não. Ele envolve. Ele faz de conta que o pecado é bom. Ele faz de conta que a mentira é boa. Ele faz de conta que quer lhe ajudar, que quer o seu bem. Mas o final é morte, igreja. Mas o Senhor não. O Senhor, ele já chega e já revela o que ele é e o que ele quer. E o que ele vai fazer. Quando ele disse, olha, Abraão, oi Senhor, eu quero fazer grandes coisas na tua vida, mas primeiro você tem que sair de onde você está, sair do meio dos seus, sair da casa do teu pai e vá para onde eu vou te mostrar. Aí o Senhor, depois que disse, olha, porque, Abraão, eu tenho isso para fazer na tua vida. Sou eu que vou te abençoar. Abraão, quando ouviu aquilo, disse, é melhor obedecer esse Deus. Por mais que seja sacrificoso, não sei nem se existe essa palavra, mas é melhor se submeter. Então, primeira disposição para a gente ser amigo de Deus é obedecer. A segunda é invocar. E a terceira já é parte do invocar. A terceira é disposição para investigar. Que é isso, pastor? Agora eu sou detetive? Eu tenho que investigar agora o que Deus diz, o que é. Vamos abrir no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. A partir do 1, né? Diz assim, olha. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Isso aqui foi depois que Abrão, ele se separou de Ló. Amém, igreja? Porque no capítulo 13, a gente vê ele se separando de Ló. No capítulo 14, a gente vê ele indo livrar Ló. Amém? No 14, ele vai livrar Ló e depois ele se separa de novo. Também no 14, a gente vê Abraão sendo abençoado por Melquisedeque e ele devolvendo o dízimo de tudo. Tudo que ele recebeu no Egito, tudo que ele trouxe, tudo que ele conquistou, ele deu o dízimo de tudo. Olha só a obediência de Abraão, que era em todas as áreas. A gente é obediente em algumas áreas,
Mas Abraão, era obediente em todas as áreas. Amém? Então, depois que ele obedeceu, com certeza ele estava triste e Deus sabia. Porque Abraão achava que Deus ia fazer dele uma grande nação através de Ló. Aí é onde o Senhor diz aqui, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. É como se Deus dissesse: olha, você está obedecendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entenda que eu, na hora certa, vou agir e a tua recompensa vai ser grande e não vai ser pequena, não. Amém, igreja? Aí no versículo 2 diz, olha só, mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Isso aqui foi uma pergunta que Deus fez, porque no final tem um ponto de interrogação. Ele fez uma pergunta ao Senhor. Essa pergunta é uma indagação, é uma investigação. Não é uma dúvida, tá? Entenda a diferença de dúvida e de investigação. Abraão, ele queria saber: Senhor, olha, meu sobrinho se foi. Tu não me desse herdeiro. Então, quem vai ser o meu herdeiro é Eliezer. Por que o Senhor está me abençoando tanto? Porque eu estou tão rico, se eu vou deixar tudo que eu tenho para o meu servo. Ele fez justamente investigação, é essa parte de você saber qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus em tudo que você está passando, porque tem horas que você fica perdido mesmo, quando a gente entra num relacionamento com Deus, porque o nosso eu, ele precisa baixar e a gente precisa depender totalmente de Deus. E nessa hora, quando Deus ele começa a retirar tudo que a gente se apoiava, amém? Abraão, ele saiu para ser amigo de Deus naquela terra, porque ele era dependente de pessoas financeiramente e emocionalmente. Deus quer curar tudo isso. Deus ele quer curar essa sua dependência emocional de coisas, de pessoas, de objetos, de dinheiro. Para você ser amigo de Deus, você precisa permitir que Deus ele arranque isso. E não é fácil, igreja, esse processo. Esse processo não é um processo fácil. Por isso que Deus disse: olha, Abraão, não tenha medo, eu sou teu escudo e eu vou fazer coisas maiores, Abraão. Por isso que Deus estava ali falando para Abraão para confortá-lo. Amém? Até que Abraão, ele sentiu coragem de dizer: não, agora eu vou perguntar para Deus. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Amém, igreja? Eu coloquei aqui, olha, a nossa falha muitas vezes é não ter o cuidado de investigar, consultando o Senhor na hora da dúvida. Na hora que você tem dúvida, vá para a presença de Deus. Vá até Deus para Deus te responder, porque tem horas que parece que está um caos a nossa vida, não é? Parece que a gente está nadando no seco, assim, eu corri tanto, fiz tanto, mas Senhor, agora o Senhor tirou tudo. E agora, Senhor, o que vai ser? Nessa hora a gente precisa conversar com Deus, não por dúvida, porque aqui Abraão não estava duvidando de Deus, ele confiava. Não por dúvida de quem Deus era e de que Deus era poderoso para fazer. Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer, mas ele queria: Deus, olha, eu vou ter filho ainda, ou é o meu servo mesmo que vai ficar no meu lugar? Aí, continuando o que eu estava falando aqui, a nossa falha muitas vezes é não ter o cuidado de investigar, consultando o Senhor na hora da dúvida. Isso não é falta de fé, mas como Maria, às vezes a gente precisa saber a direção do alto, saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e entender o plano. Quando o anjo chegou para Maria e disse: olha, o Espírito Santo vai descer sobre ti, tu vai engravidar. Aí ela: como vai ser isso? Não, isso foi, já foi depois isso aí.
Quando o anjo disse, ó, tu vai ter um filho. Maria, eu estou prometida a José. Então, eu vou me deitar com ele e vou ter um filho? O anjo disse, não. Está prometida a ele. Isso vai ser espiritual. O Espírito Santo vai vir sobre ti e ele vai gerar no teu ventre o Filho de Deus. Então, Maria perguntou não por dúvida. Ela queria entender como o plano de Deus iria ser realizado. Ela não estava contestando. Já diferente de Zacarias. Lembram de Zacarias? Zacarias chegou o tempo dele servir, ele foi para o templo, quando estava lá no Santo dos Santos, e o Senhor falou com ele, o anjo falou com ele, o anjo que assistia diante da presença do Senhor, disse, olha, tua esposa vai ter um filho. Ali ele duvidou. Ele sorriu? Não, sorriu não, ele duvidou. Duvidou, e o anjo disse, porque tu duvidasse de mim, que assisto na presença de Deus, ficarás mudo. E ele ficou mudo toda a gestação do filho até o nascimento. É porque eu não tenho tempo de olhar aqui, mas eu poderia olhar para passar. Em Lucas, há uma diferença do posicionamento de Maria e uma diferença do posicionamento de Zacarias, como também há diferença de Zacarias para Abraão. Aqui Abraão queria a revelação do Senhor para cumprir o plano. Quis investigar. Amém? Aí no versículo 8 diz assim, olha só. De novo diz assim, perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Aqui ele já estava falando da terra. Por quê? Só para fechar também o que eu disse, o 2 que eu li, no versículo 6 diz assim, olha, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão fez uma pergunta ao Senhor para investigar o que é que Deus iria fazer, e o Senhor responde a ele. O Senhor disse no versículo 3, e acrescentou, tu não me deste... o 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contar. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aí no versículo 6 diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Já no 7 diz assim, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Agora o Senhor estava dizendo que ia dar a terra. Aí no versículo 8, Abraão perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? No versículo 9 diz, respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e uma pombinha. Então, aqui quando Abraão fez essa indagação, mas Senhor, como é que eu vou tomar posse disso ao Senhor? Tá, através do teu sacrifício, venha cá, sacrifique. Aí o que foi que eu anotei aqui, olha. Muitas vezes também não investigamos, pois não estamos dispostos a se submeter à resposta divina. Não queremos sacrificar o que será exigido. Por isso, muitas vezes preferimos o comodismo religioso, viver sem se esforçar espiritualmente, viver uma vida relaxadamente. E isso nos leva a falhar pela falta de direção divina. Então, muitas vezes a gente não consulta o Senhor, não investiga, não procura sondar o que o Senhor quer fazer e como quer fazer, porque muitas vezes a gente não quer que o Senhor traga para nós respostas aonde teremos que sacrificar, porque muitas vezes nós não queremos fazer sacrifícios. A gente se acostumou a viver um evangelho prático, um evangelho de facilidades, um evangelho de imediatista. E muitos pregadores estão ensinando isso às pessoas. Venha receber, venha ter, é campanha chamado. Nós estamos fazendo cultos temáticos. Por quê? É para a gente crescer, para a gente aprender a ter fé, para a gente alcançar o propósito de Deus. Não é campanha para receber algo só.
Porque campanha, a igreja lota. Naqueles dias. Mas termina a campanha e veja, fica vazia de novo. Então o que acontece? Os pregadores estão fazendo 1001 campanhas e cada vez mais extraordinárias. Porque tem que alcançar a mente do povo de tal maneira para o povo sentir atraído por aquilo. Gente, as pessoas não estão atraídas pela presença de Deus. As pessoas não estão mais atraídas em adorar a Deus. As pessoas não estão mais atraídas em ouvir a voz de Deus, em ouvir os conselhos da palavra de Deus. Abraão desejava que Deus se revelasse. Esse é o segredo de ser amigo de Deus. Desejar que Deus se revele. Desejar que Deus se mostre. Desejar que Deus ele diga como é que a gente está, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa mudar. Isso é o modo de sermos amigos de Deus. Aí aqui, continuando, no versículo 10 diz assim: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Eu fico só assim imaginando o dia difícil que foi esse para Abraão. Deus, ele foi querer saber algo de Deus, disse, tá, eu vou te revelar, agora sacrifique. Aí ele foi pegar os animais para sacrificar. Cortou eles ao meio, preparou. Quando dispôs lá como Deus mandou, aí as aves de rapina veio para comer aquele sacrifício do Senhor. Ele ficou o dia todinho enxotando, tirando aqueles animais. O dia todinho fazendo isso. Aí diz aqui no versículo 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amoreus ainda não atingiu a medida completa. A maldade que o homem pratica tem que atingir uma medida para que Deus haja. Os amoreus ainda não estavam no tempo de ser tirado daquela terra. Então Deus disse, olha, não vai ser agora que eu vou dar a terra não, ainda vai demorar, os teus descendentes vão ser escravizados depois de 400 anos, depois da quarta geração, eu vou trazê-los, aí a maldade dos amoreus já vai ter completo, chego no limite, aí eu vou agir contra eles, vou tirar a terra deles e vou dar para os teus filhos. Amém, igreja? Aí o versículo 17 diz, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes, dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amoreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então, naquele momento, amados, Deus recebeu o sacrifício, amém, que Abraão tinha preparado, e depois que recebeu, disse, olha, eu vou dar a terra tal, a terra tal, a terra... Deus começou a falar o que ia fazer. Às vezes, quando Deus ele pede sacrifício da gente, a gente diz, ah, Senhor, mas é difícil. Isso impede de receber o que Deus tem, quando nós não estamos dispostos a sacrificar. Então, o investigar eu coloquei nesse sentido de que você precisa sondar. Às vezes você está andando com Deus, está perdido espiritualmente, está sem direção, está muitas vezes andando contrário à palavra de Deus, mas não vai investigar com Deus, dizer, Deus, eu estou certo ou estou errado? E livra-me. Né? Então, às vezes a gente não faz essa investigação com o Senhor. Agora, muitas vezes eu entendo, né, que a gente não faz porque a gente não está disposto a sacrificar. Quando Deus disser, olha, o errado é você. Conserte-se. Conserte-se, faça isso, e eu vou fazer também isso, isso e isso.
Às vezes a gente não quer ouvir de Deus, mas quer ser amigo. Que é o invocar que foi antes. Investir tempo. E às vezes a gente não quer fazer essas coisas, a gente só quer a amizade. Mas veja, tudo que Abraão estava disposto a fazer para ter amizade com Deus. Você está disposto a renunciar, a sacrificar, a invocar e a investigar? Está disposto? Se você estiver disposto, você vai ser amigo de Deus. E quando você fizer tudo isso, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai fazer uma aliança contigo. Que a gente vê que foi o que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com ele no capítulo 17, só que eu não vou entrar mais nesse tema por conta da hora. Quando Deus viu que Abraão ele conseguiu sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e obedecer ao Senhor, obedecer em tudo, né? Sacrificando, seguindo a direção de Deus, invocando o Senhor, levantando altares para o Senhor. Quando o Senhor viu tudo isso nele, aí o Senhor diz: você agora está preparado para fazer uma aliança comigo. E eu estou preparado para fazer também uma aliança contigo. Por que Deus preparou primeiro Abraão? Porque, amados, quebra de aliança é morte. Entenda isso. Quando nós nos tornamos amigos de Deus e temos a maturidade e o conhecimento e quebramos a aliança, morremos. Então Deus preparou Abraão. Por isso que Deus está nos preparando para nos levar a patamares maiores. Deus quer nos levar a patamares de intimidades maiores e de comunhão maiores. Mas, amados, vocês têm que estar prontos a obedecer à aliança de Deus. Para que Deus cumpra a promessa dele, para que tudo te vá bem no nome para você e para o seu descendente. Então, quando Abraão estava pronto, o Senhor fez a aliança com ele. E Abraão cumpriu essa aliança. A Bíblia diz que Abraão chamou seu filho Ismael, todos os seus servos, e ele próprio também se circuncidou. Abraão se circuncidou junto com o filho e com todos os servos. Todos da casa de Abraão se submeteram à aliança do Senhor. E o Senhor foi com ele. Aí depois disso, aí o Senhor visita Abraão. Amém, igreja? Olha, quando tudo foi consertado, que agora Abraão era amigo de Deus e estava em aliança com Deus, aí Deus, agora sim, aí Deus visitou ele. Almoçou, ele, na realidade, ele só viu o Senhor comer. Ele preparou o melhor que ele tinha para o Senhor. E o Senhor comeu ali com ele. E depois o Senhor se foi e os dois anjos